Salve, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da MH Consult. Que prazer enorme estar aqui com vocês. Estamos no mês de novembro ensolarado, com muito frio na cidade de São Paulo. Dessa vez, Rafa Cristofoletti não está aqui, teve algumas questões para resolver, mas eu vou tentar fazer o papel do nosso jornalista aqui, vou fazer o melhor possível. Ainda bem que nos bastidores estou aqui com o Thiago Santos, cuidando de todos os detalhes. E as meninas, as MHzetes, estão ali no fundo, estão na torcida por nós. E hoje eu tenho uma visita mega especial. Vocês vão curtir muito esse podcast. Aqui na minha frente está Tuane Porto Fernandes, analista de recursos humanos da Melita. E tem um detalhe que eu já quero abrir para vocês, caso vocês não estejam vendo pelo YouTube, estejam nos ouvindo por Spotify. A Tuane tem deficiência visual e é sobre isso um dos principais temas que nós vamos falar aqui. Então, Tuane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que prazer ter você aqui. Eu estou muito feliz que você aceitou nosso convite. Uma curiosidade enorme que a gente tem, né? A gente fala tanto sobre inclusão, sobre diversidade nesse momento, e sua história é maravilhosa. Eu estou louco de vontade de ouvir mais sobre sua história. Eu estava aqui nos bastidores, pessoal, com a Tuane, e a Tuane já contando, eu falei, não, para, Tuane, que eu quero gravar tudo isso aí. Eu estava na varanda aqui na MH conversando com ela, eu falei, vamos entrar lá pro lugar da gravação, porque eu não quero perder nenhum detalhe disso. Então, seja muito bem-vinda, a gente está muito feliz, viu, Tuane? Ai, muito obrigada, o prazer é meu, também fiquei muito feliz com o convite. E agora, vamos lá. Que legal, Tuane. Vamos começar pelo seguinte, quem é Tuane na versão de Tuane? Bom, eu tenho 30 anos, eu sou noiva, eu estou cursando a minha segunda graduação, eu me formei em psicologia, agora eu curso direito. Eu tenho deficiência visual, acho que isso é um ponto bem importante da minha carreira, da minha trajetória em si, né? Porque acho que trouxe toda a construção da minha vida até aqui. Perdi a visão quando eu tinha 2 anos. Foi por um atraso de diagnóstico que eu tive a perda visual. Em princípio, hoje, né, com tanto acesso de medicina, com tanto avanço da medicina, acho que tinham outras possibilidades, mas, enfim. Eu perdi a visão por conta de uma síndrome. Eu tenho uma síndrome chamada síndrome de Cruzon, uma síndrome rara. Ela é uma síndrome genética e hereditária. Então, a minha mãe tem a síndrome, mas a minha mãe também não sabia que tinha síndrome. Então, quando eu nasci, minha mãe teve a gestação super tranquila, nenhum percalço, nada que indicava que pudesse ter alguma coisa ali que pudesse chamar atenção. Mas quando eu fiz 2 anos, eu já ia para a escolinha. Os meus pais trabalhavam, os meus pais foram pais novinhos, né? Minha mãe tinha 19 anos e meu pai tinha 17. Uhum. Então, meus avós, minha família super apoiou a gestação e isso não foi um ponto de problema, e muito pelo contrário, os meus avós, tanto, né, da minha mãe quanto do meu pai, trouxeram a mensagem de que era para eles continuarem a vida normal e que eles iam apoiar, enfim, e ajudar com tudo que estava ao alcance. Então, os meus pais viveram a vida, foram trabalhar, e eu ficava em meio período com a minha avó, né, com as avós, e meio período na escola. E aí, nesse processo de escola, os meus professores, né, da escolinha começaram a perceber que eu tinha começou a ter uma baixa de visão, assim, porque eu deixava um brinquedo cair no chão, eu não conseguia identificar onde estava para pegar o brinquedo, eu tropeçava nas coisas, eu não estava mais conseguindo enxergar os desenhos coloridos, e aí começaram a trazer para os meus pais, olha, ela está perdendo a visão. Uhum. E aí a primeira impressão que vem é, tá bom, vai usar óculos e tudo bem, né? Crianças também passam por isso, né? Então ajusta um óculos e que vai ficar tudo bem. E aí os meus pais começaram uma rodada de procura oftalmo, e ninguém conseguia dizer o que é que estava de errado, porque examinando os meus olhos, não tinha nada que indicasse um problema, né, nos olhos. E aí, nesse decorrer de tempo, a minha visão foi baixando, até que chega num determinado médico que diz para os meus pais, olha, procura um neurologista, porque no olho, de fato, não tem um indicativo de um diagnóstico. E aí, quando a gente chega no doutor, no neurologista, aí ele diz para os meus pais
que eu tenho uma síndrome, que essa síndrome é Crouzon, que o Crouzon provoca a deformidade dos ossos da face e só. Na verdade, o Crouzon ele não traz uma sequela específica como a perda de visão. Ele traz essa deformidade dos ossos, os ossos da face se dispõem de uma maneira diferente. Minha mãe teve a síndrome, mas a minha mãe só tinha estética diferente, não teve sequela nenhuma, então acho que provavelmente por isso passou batido. E aí, quando a gente chegou no meu caso, o médico falou para ela, olha, o problema é que da sua filha os ossos se posicionaram de uma maneira que houve o fechamento precoce da moleira, e eu não tinha problema de desenvolvimento, então meu cérebro continuou crescendo normalmente, e por falta de espaço eu tive uma lesão do nervo óptico. E aí eu precisei passar por uma cirurgia super complexa, que era uma cirurgia de descompressão craniana. E aí tudo, né, o médico com os recursos trouxe de volta o espaço que precisava para o meu desenvolvimento. Com 2 anos. E aí ele trouxe, ele passei pela cirurgia e ele disse para os meus pais que, olha, então é isso, vida normal, vida que segue, mas ela teve uma perda visual. E eu acho que depois de muitos anos, assim, agora adulta, já formada, quando eu terminei minha faculdade, eu conversando com a minha mãe, eu falei para minha mãe, o doutor nunca te disse, assim, como foi quando ele te trouxe a mensagem de que eu tinha ficado com uma deficiência? Ela falou, então, ele não disse isso. E eu acho que, hoje, refletindo, eu penso que foi ele que trouxe toda a peça-chave de como a minha vida ia se estabelecer dali para frente. Porque eu acho que o momento em que ele dá a notícia para minha mãe de que eu perdi a visão, e é isso, de uma maneira tão sutil e simples, foi com essa mensagem que meus pais foram para casa. Uhum. E foram buscar viver a vida dali para frente. Então não teve, porque infelizmente a gente escuta muita história de médicos que trazem um diagnóstico de então, olha, o seu filho nunca mais vai andar, a vida acabou. E não foi assim que ele trouxe, né? Ele trouxe de uma maneira muito leve. E foi assim que seus pais reagiram? E foi assim que os meus pais reagiram. E muito pelo contrário, ele disse para minha mãe assim, olha, sua filha teve uma perda visual, mas existem organizações que podem apoiar, que vão trabalhar na inclusão, e é isso, e vida que segue. E ele me acompanhou praticamente até minha adolescência, depois ele acabou falecendo, mas acompanhava mais por uma questão de controle mesmo, para garantir que estava tudo bem, mas eu não tive mais nenhum percalço dali para frente, né? Uhum. Então, eu voltei para a mesma escola que eu frequentava, então fiquei ali até concluir a fase primária. E aí foi muito legal, porque na escolinha tinha uma professora de música, e essa professora de música falou para minha mãe, olha, leva ela na Lara Mara, que é uma ONG, né, um instituto especializado na inclusão de pessoas com deficiência visual. E foi lá que eu fiz todo o meu processo de inclusão. Então, e que quebrou todos os paradigmas que a gente tinha na cabeça, porque a minha mãe procurou Lara Mara quando eu tinha 6 anos, com a ideia de que eu ia usar o braille, com a ideia de que eu ia para uma escola especial. E quando eu cheguei no Lara Mara, eles falaram, não, pera, a gente não vai por esse caminho, a gente vai usar todos os recursos visuais que ela tem para estimular o que ela tem. E aí a gente adequa e ajusta e procura inclusão no que for necessário. E o Lara Mara me apoiou a minha mãe e meu pai a buscarem uma escola com ensino regular. E isso foi um desafio muito grande, porque os meus pais estavam dispostos a me matricular num colégio particular, que tivesse todo o apoio ali que eu precisava, mas isso, a gente está falando dos anos 90. Sim. E aí, meus pais tinham uma condição financeira também para apoiar esse processo, e aí começou o desafio, porque a mensagem das escolas era, a gente não tem estrutura para receber tua filha. E aí batia um pouco de desespero, né, nos meus pais, de assim, então quer dizer, se eu estou buscando um ensino particular, se eu estou disposto a investir recursos e um dos melhores escolas está voltando para mim dizendo que não pode receber minha filha, quem vai, né? Aonde a gente vai buscar essa ajuda? E aí o Lara Mara, de novo, continuando com a parceria, né, com os meus pais, ajudaram a minha mãe a encontrar uma escola próximo da região que a gente morava, ali no Tatuapé, na Vila Formosa, que já tinha uma aluna com uma situação diferente da minha, mas uma aluna de inclusão.
E eu fui para lá, que era o Colégio Brasília. E aí, no Colégio Brasília, eu fiz todo o meu processo de alfabetização e de ensino mesmo, né? Ensino regular. Até então, você estava com quantos por cento da visão funcionando? Eu perdi a visão e eu tenho 20% da visão, desde então. Desde então, mas eu brinco que muita coisa evoluiu, porque eu não sabia usar esses 20% de visão que eu tinha. Então, hoje, eu olho e falo assim, parece que eu ganhei o dobro do que eu tinha naquela época, porque hoje eu brinco que eu tenho maturidade visual, então eu aprendi a usar a minha visão. Na prática, o que é que você enxerga? Como é que você enxerga? Na prática, eu consigo enxergar as pessoas, hoje eu consigo ler. Por exemplo, se eu tiver que ler um conteúdo impresso, eu preciso que esteja numa fonte ali tamanho 14. Eu enxergo muito por contraste, eu não vejo vulto, nada disso. Então, eu consigo ter uma boa percepção do espaço. Então, por exemplo, aqui no ambiente que a gente está, quando eu sentei na mesa, eu consegui enxergar o microfone, porque ele está dentro de um espaço que o contraste me favorece. Mas, por exemplo, a mensagem que tem ali atrás na parede, eu consigo ver que tem uma mensagem escrita, mas mesmo eu estando parada na frente da parede, eu não consigo ler, porque o fundo é escuro e a letra eu não consigo enxergar o contraste. Você precisa com o fundo claro e a letra escura. Exato. Normalmente é assim, se eu vou ler, ou por exemplo, uma parede azul com a letra branca, eu consigo ver, mas quando tem tons muito próximos, aí minha visão já me confunde. E você estava dizendo que no céu claro, no ambiente mais claro, dificulta, é isso? Eu tenho autonomia para caminhar sozinha, enfim. E aí, o que acontece? Quando eu tenho dias muito ensolarados, eu tenho mais dificuldade para caminhar sozinha. Porque eu dependo muito dessa questão do contraste da luz e da sombra. Então, o sol, ele inibe a sombra, né? Então, eu acabo me confundindo com os espaços. Então, por exemplo, hoje menos, mas no passado, principalmente quando eu comecei a fazer esse processo de andar sozinha, a sombra que o poste projeta na calçada, eu olhava para aquela sombra, me confundia se era uma sombra do poste ou se era um degrau. Uhum. Então, o sol, ele traz essa... Ele faz ilusões, né? Porque eu não consigo ter clareza do que de fato é, porque a luz me atrapalha um pouco. E à noite, como é que funciona? À noite é mais tranquilo, porque eu dependo das luzes, né? Ao mesmo tempo que eu falo... artificial. Ao mesmo tempo que eu falo que o sol me atrapalha, as luzes me ajudam, né? Porque as luzes, elas estão posicionadas. O sol, ele é amplo, então ele pega o espaço todo, né? Ele não tem restrição. Então, à noite, normalmente... À noite, acho que mais no final do dia, o entardecer, assim, tipo 6, 7 horas, que não tá nem escuro demais, nem ensolarado, são os melhores momentos que eu consigo ter o auge da minha visão, assim, que eu falo assim, agora eu consigo explorar todos os recursos que eu tenho. E você, aos 30 anos, tem autonomia de mobilidade? Tenho. Para se virar tranquilamente? Tenho. E eu acho que isso vem daquela construção que eu tive. Então, quando eu entro na escola, quando os meus professores me incluem na educação física, todo esse meu processo, até entrar no ensino médio, não tinha uma mensagem de a Tuane não enxerga, então ela não vai fazer. Os meus professores olhavam para todos os recursos que eles tinham e eles pensavam, como é que a gente vai fazer para a Tuane participar? Então, foi assim. Então, acho que isso me trouxe... poder brincar de educação física na escola me trouxe noção de espaço, né? Movimentação, consciência corporal. Eu acho que esse processo trouxe a autonomia que eu tenho hoje, assim, de não ter barreiras. Então, tinha oficina de teatro na escola, eu participava da oficina de teatro. Eu não era a pessoa mais solista de dizer, que legal, eu vou fazer isso. Minha mãe me dava uns empurrões de, tipo, vai fazer teatro, vai fazer não sei o quê. Vai, por exemplo, tinha acampamento da escola. Minha mãe falava, vai no acampamento. E aí as pessoas da família falavam, mas você vai deixar sua filha que não enxerga, passar 3 dias no acampamento com um monte de criança longe de você? Ela falava, vai, se cair, levanta, e vai viver e vai aprender a lidar com os desafios. Então, acho que assim eu fui me construindo, eu fui perdendo medo, porque eu também tinha medo, eu também tinha insegurança de como que eu vou olhar para uma pessoa e dizer, olha, eu não enxergo, você pode me ajudar? Acho que minha adolescência foi povoada por essa insegurança durante muito tempo.
a inclusão e diversidade, esses temas, né? Essa comunicação que a gente tem aberta hoje em dia, não tinha. Então, você dizer para uma pessoa, olha, eu não enxergo, a pessoa olhava para você, que você tinha vindo de Marte, assim, tipo, quem que essa menina tá fazendo aqui agora, quer o quê? Né? Como é que você... Então, quebrar esse preconceito era o meu desafio maior, né? E ganhar autonomia para andar sozinha foi um processo, tanto para eu ganhar segurança de espaço e conseguir me mover, quanto depender e confiar em pessoas que eu nunca tinha visto na vida. Então, quando eu comecei a andar de metrô sozinha, as pessoas vinham me oferecer ajuda e eu tinha que acreditar na boa-fé daquela pessoa. Uhum. E eu já passei por situações assim, da pessoa vir me oferecer ajuda e roubar meu celular. Puxa vida. Então, assim, você depender do outro é esse que é o desafio, né? Você depender do outro, você dizer que você tem uma limitação e aceitar ajuda. Também saber que aí foi uma mensagem que eu também tive do Laramara, né? Eu não preciso oferecer ajuda se eu não preciso receber ajuda se eu não preciso. Então, tinha muitas vezes que as pessoas falavam assim, você quer ajuda? E, honestamente, eu não precisava. Uhum. Mas eu não sabia dizer, olha, não, tá tudo bem, eu consigo aqui. Então, eu aceitava ajuda. Uhum. E, de certa forma, isso me limitava, porque coisas que eu poderia me desenvolver e fazer sozinha, eu deixava de fazer porque tinha alguém para me apoiar ali. Tuane, tem outro ponto. Você é muito articulada, você se expressa muito bem. Isso é símbolo. Eu parto do pressuposto que você teve uma boa educação. Sim. Como é que você fez para estudar, para chegar nesse nível de articulação, de capacidade de se expressar que você está trazendo para a gente nesse podcast? Então, vamos lá. Eu acho que eu sempre fui uma criança muito animada e muito falante. Eu sempre fui convidada para situações assim de, vamos falar sobre isso. Então, eu fui me desprendendo, mas eu acho que em questão de estudo foi toda uma construção de acesso. Eu acho que a primeira coisa que eu sempre tive na minha cabeça e que as pessoas me perguntam é, esse espaço é acessível? Hoje a gente tem espaços acessíveis, mas é novidade de agora. Eu tenho 30 anos, acho que mais da metade da minha vida os espaços não eram acessíveis. Então, eu nunca esperei um espaço ser acessível para eu estar no espaço. Eu ia entrando, eu ia me questionando, eu ia procurando. E eu sempre fui muito estudiosa, então eu lembro que na época da escola, a minha maior frustração, minha primeira frustração assim, de colégio, era que eu queria ter um caderno igual ao das minhas amigas e eu não tinha, porque eu não enxergava a linha do caderno. Então a minha mãe construía o meu caderno com a professora, riscando as linhas em folha de sulfite, mas o meu caderno não era com capa colorida, com linha bonitinha, não era. Uhum. Então, eu fui buscar, assim, e aí as minhas amigas falaram assim, não, a gente vai entrar na papelaria, tinha uma papelaria na esquina da escola. A gente não vai sair dessa papelaria sem um caderno que você enxerga. A gente bagunçou a papelaria do moço, assim, tipo, desabamos todos os cadernos até eu sair com um caderno que eu pudesse enxergar. E aí, caneta colorida, e aí foi indo. Então, eu não tinha acesso, eu acho que até meu ensino médio eu não tinha acesso aos livros. As apostilas eu não conseguia ler o conteúdo, eu ia para a escola, eu não conseguia ler o que estava escrito na lousa. Então, eu dependia muito do quanto as pessoas que estavam inseridas ali podiam me dar acesso. Então, os meus pais, os meus colegas de classe, os meus professores. E eu acho que eu tive sorte, assim, porque eu lembro que, por exemplo, na 8ª série, quando entrou a matéria de desenho geométrico, eu olhei para as minhas amigas e falei, e agora? Como é que eu vou estudar isso? Porque é imagem, né? Uhum. E aí a minha professora falou assim para mim, vamos testar. E aí riscou o compasso, né? Fez um teste com compasso normal. Eu falei para ela, eu não consigo enxergar o lápis do compasso. Ela falou, não tem problema. Ela grudou uma canetinha no compasso e falou, e agora, você enxerga? Eu falei, agora eu enxergo. Ela falou, então vamos assim. Então eu acho que a minha construção foi essa, assim, dos professores irem buscando recursos para me trazer pro conteúdo que eles precisavam dar. Na contramão tinha eu muito interessada, e eu acho que isso é uma coisa que eu até brinco com os meus irmãos não têm deficiência, não tiveram nenhuma limitação. Você é a mais velha? Eu sou a mais velha. E aí eu brinco com os meus irmãos e falo, poxa, meu sonho era sentar na sala de aula, poder olhar a lousa e copiar no mesmo tempo que os meus colegas. E
quando você não tem, eu acho que é justamente essa falta que gera o interesse, né? Se você tem fácil, você não precisa buscar. E eu não tinha, então eu tinha essa necessidade de falar, eu não posso ir mal nas provas. Então eu chegava em casa, minha mãe chegava do trabalho, ela lia para mim todo o conteúdo da apostila, ela ia escrevendo o conteúdo como se fosse um resumo com uma caneta que eu conseguisse enxergar para eu ter acesso à matéria, para eu conseguir ir para a prova. E eu fui me construindo assim. E aí depois, passando do ensino médio, as coisas começaram a ficar um pouco mais fáceis, porque daí veio a internet, veio a tecnologia, veio a possibilidade de você ter um livro no computador. Então, hoje, com o computador, eu tenho acesso a tudo. Assim, hoje, na minha primeira graduação, eu ainda tive muitos desafios, mas agora mesmo, né? Foi psicologia. Eu tive muitos desafios ainda, porque, por incrível que pareça, eu escolhi 2 cursos que ler é quase que a regra, né? Você não passa por psicologia, você também não se forma em direito se você não se apegar aos livros. E aí, o que acontecia em psicologia? Não tinham todos os livros ainda disponíveis no Google, em PDF, para que eu conseguisse abrir. Eu uso um software no computador que faz a leitura das telas para mim. Então, esse software lê os livros para mim, hoje, né? Mas naquela época, não. Então, tinha muito conteúdo que não estava ali. E aí, de novo, estava eu com os... Só que eu sempre fui muito estudiosa e eu sempre gostei muito de estudar. Então, os meus amigos liam para mim os conteúdos, eu entendia o conteúdo e explicava para eles qual era a matéria. Então, eu fui fixando muito Eles colavam de você, é isso? Também. Eu estava brincando ontem no escritório, que a gente falando de prova, eu falei assim, olha... Eu dei trabalho para os meus professores, porque na hora de fazer a prova eu escrevia com letra grande e os meus amigos ficava fácil para eles olharem para a minha prova que eu estava escrevendo. Então, eu sempre fui assim. E eu acho que isso me trouxe, né? Eu também fiz teatro, me ajudou a me desinibir, porque eu era tímida, eu era insegura. Eu acho que as experiências que eu fui sendo expostas, além, né, de escola, de estudo, me ajudaram, né, a estar no nível que eu estou hoje. Fiz terapia por muito tempo também, para olhar para mim, entender que não tinha nada de errado comigo, porque eu também tive um processo de... Acho que a adolescência não é um processo fácil para ninguém, mas a minha adolescência foi muito complicada, porque eu olhava para mim e falava assim, mas por que isso foi acontecer comigo? Por que eu que tenho que ser diferente? Por que eu tenho que lidar com essa questão? E eu acho que eu passei por um período em que eu me olhei e falei, tá, agora eu me perdoei, porque eu já entendi que eu não escolhi nascer com deficiência visual, eu não escolhi ter essa limitação e eu vou viver com isso, assim. E eu lembro que quando eu era pré-adolescente, o meu psicólogo, ele falava assim para mim, para e pensa, o que é que você quer fazer que você não pode fazer porque a tua visão te restringe? E eu falei para ele, são poucas coisas, né? E hoje em dia, quanto mais tecnologia a gente tem, menos barreiras eu tenho. Assim, hoje, o que eu não posso fazer? Eu não posso dirigir, mas eu tenho aplicativos que me levam e que eu não preciso mais dirigir. E que te dão autonomia de qualquer forma. E que me dão autonomia de todo jeito. Então, assim, antes não tinha, mas agora são pequenas coisas que eu falo, nossa, isso me ajuda, né? Ou coisas que eu nem, sei lá, acho que se eu tivesse 15 anos, eu nunca ia imaginar que um dia eu ia ter um carro por aplicativo e que a necessidade de dirigir não ia ser obrigatória para mim. Então, as coisas foram acontecendo. E mais uma curiosidade, lá fora você estava falando para mim que você foi querer fazer faculdade de cinema. Conta essa história pra gente. Eu fui. Eu me encantei pela comunicação, porque quando eu cheguei no ensino médio, é muito assim, né? Quando você está no ensino médio, começam a perguntar o que é que você vai fazer, o que você vai fazer, que matéria você gosta, aquela coisa toda. E por conta da minha deficiência visual, eu tinha restrição ao conteúdo de exatas. Muito porque acho que não é discutido, né, com os professores de como você tem um aluno de inclusão em sala. Então, os meus professores não sabiam transmitir o conteúdo de exatas para mim e eu passei pelo ensino médio sair sem exatas. Uhum. E aí eu me apeguei com a área de comunicação. Então, eu gostava muito de comunicação, eu tinha o sonho de ser roteirista, porque eu sempre gostei muito me encantei por literatura, eu sempre gostei muito de escrever, eu era muito apegada com isso. E aí eu fui procurar, falei, não é jornalismo, não é marketing, não é rádio e TV, vou fazer cinema. Falei, vou fazer cinema. E aí gerou uma comoção, assim, tipo, gente, a menina tem 20% de visão, vai fazer cinema, que é curso que envolve mais imagem do que cinema.
Mas eu falei, eu vou fazer. E aí eu cheguei num ponto de ir com a minha mãe, eu procurei o coordenador do curso de cinema da USP, eu falei assim, eu preciso que esse rapaz me diga se eu tenho condições ou não de fazer cinema, e se eu tiver, que ele me ajude a convencer os meus pais que eu tenho condição. E aí a gente ligou na faculdade, ele escutou a gente e falou, não, vem na minha casa. E aí eu fui na casa dele muito com aquela cabeça de, tipo, ele vai apoiar minha mãe e dizer, não faz sentido você fazer cinema. E ele disse para ela, não, se é isso que ela quer, apoia, ela tem condição de fazer. E na época, isso era em 2010, ele falou assim, eu tenho um aluno meu que é VJ e ele é cego. E eu olhei e falei, gente, incrível, se ele conseguiu, eu também vou. E aí eu me propus a estudar. Só que aí veio o desafio da exatas, porque todo vestibular, o Enem, tem a grade de exatas. E aí, naquele ano de 2010, eu prestei o Enem, foi muito doido, porque eu lembro, assim, eu tenho a prova até hoje. Eu gabaritei a prova de português no Enem, gabaritei a prova de segundo idioma no Enem e eu zerei a prova de matemática, porque eu não tinha o conteúdo de matemática. E aí eu falei para minha mãe, e agora, o que eu vou fazer? Porque se você vai prestar a FUVEST, se você vai prestar a Unicamp, a PUC, enfim, todas as universidades convencionais, elas têm a grade de exatas e faz parte. E eu não tive esse conteúdo. Então eu precisava buscar uma faculdade que me desse acesso ao vestibular de uma maneira que eu pudesse concorrer em equidade com os demais. E aí eu descobri que tinha uma faculdade, uma escola, que é a Escola de Cinema do Paraná, que é como se fosse a Unesp de São Paulo, é a Unespar. E lá na Unespar, os cursos de artes, eles não envolvem a grade de exatas nos cursos. Então, normalmente, é só voltado para línguas, né? Então, língua portuguesa, uma língua estrangeira, a redação específica do tema que você está prestando no vestibular e o conteúdo específico do curso. Então, no meu caso, eu tinha ali questões de cinema para responder. E aí eu comecei num processo de estudar cinema para me preparar, porque eu falei, bom, se tem algum lugar que eu possa estudar, esse lugar é aqui. E aí eu consegui, assim, foi um processo de estudar cinema, de me descobrir, para conseguir me preparar. Saiu o edital para o vestibular, então tinha lá os livros técnicos de cinema que a gente tinha que estudar e 5 filmes que a gente precisava assistir. Aí eu entrei em outro desafio, porque parte dos filmes eram nacionais e parte dos filmes eram internacionais. E eu não consigo ler legenda. Então, eu lembro que teve um filme que eu precisei assistir, que era um filme russo, se eu não me engano. E aí eu olhei para minha mãe e falei, e agora? Eu não consigo ler legenda. Minha mãe falou, agora eu vou te ajudar. E eu lembro da minha mãe sentar no sofá e ler a legenda do filme para mim. Assim, um filme que demorava 2 horas, a gente demorou 6 para conseguir terminar. Mas a minha mãe leu todas as falas do filme para mim. Porque uma vez que ela acreditou que eu pudesse estudar cinema, ela embarcou comigo. Uhum. E a gente viveu esse processo juntas, assim. Então, eu fui para Curitiba, eu vivi essa experiência de estar sozinha, sem a minha mãe, pela primeira vez, num espaço novo, com 18 anos. Eu falei assim, gente, e agora? Né? De ter autonomia. Você morou sozinha? Morei. E eu queria ter autonomia. Só que eu queria até chegar lá, né? Quando chegava lá, eu falava assim, gente, e agora? Eu tô sozinha. Eu lembro a primeira vez que eu desci em Curitiba, eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer nessa cidade sozinha? Mas acho que, assim, eu escolhi uma cidade que, né, me permitiu essa escolha com tranquilidade, porque é uma cidade, na época principalmente, que era super acessível, uma cidade plana, tinha uma questão muito da cultura da cidade, né, das pessoas respeitarem o pedestre. Então, eu consegui ter essa autonomia e ganhar esse espaço. Eu acho que eu voltei de Curitiba transformada. Depois Quanto tempo você ficou lá? Acho que um semestre. Eu não cheguei a ficar muito tempo, porque logo eu descobri que cinema não era exatamente o que eu tinha de expectativa. Porque depois que eu fui me deparar com o cinema, que daí eu fui viver a realidade, né? Uhum. E aí tinha lente côncava, e movimento, e luz, e um monte de coisa de física. Eu falava assim, gente do céu,
não era bem isso que eu queria. Eu só queria ser uma roteirista. E roteiro é um negócio que você estuda lá no final, né? Assim, tipo, eu precisaria estar pelo menos 6º semestre para poder falar assim, agora eu vou estudar roteiro. Uhum. E aí eu olhei e falei assim, não é para mim. E aí eu precisei me deparar de novo com o processo de agora o que eu vou fazer, porque na minha cabeça era isso mesmo, assim. E aí eu voltei para São Paulo, precisei colocar minha cabeça no lugar, eu vivi muita frustração de que não tinha dado certo, meu sonho, e eu sempre gostei muito dessa coisa de arte, de cinema, de teatro, eu sempre fui muito apaixonada por tudo isso, assim. E voltar para São Paulo e olhar e falar, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Para mim, meu mundo tinha acabado. E aí eu fui passar um Réveillon com os amigos, com a família. E aí eu falei assim, eu tinha, isso era final de ano, e eu tinha colocado na minha cabeça, vou estudar relações públicas. E aí todo mundo falava assim para mim, mas por que você vai estudar relações públicas? Eu falava, eu não sei, eu acho que eu vou, e é isso. E aí, numa conversa com uma pessoa, ela falou para mim assim, estuda psicologia, é a tua cara. E eu assim, mas será? E ela falou isso com tanta convicção que eu voltei, eu falei, e agora? Como é que eu vou dizer para minha mãe que eu queria estudar cinema, que na verdade não, que agora eu queria estudar relações públicas e que na verdade não é nada disso, que eu queria estudar psicologia? E aí eu sentei com a minha mãe e falei, mãe, o que você acha de psicologia? Ela falou, vamos ler a grade, vamos ver direitinho se é isso mesmo. Sua mãe sempre foi uma parceirona. Minha mãe embarcou comigo em tudo que eu quis fazer, assim, tudo. Eu falo assim, mãe, você tinha que ter botado alguns freios, assim, acho que não precisava de tanto, mas ela sempre falou assim, se eu falasse pra ela, mãe, vamos. E aí a gente vê depois como é que a gente resolve se aparece um desafio no meio do caminho. Mas ela sempre esteve ali comigo o tempo todo. E aí eu falei, bom, então eu vou estudar psicologia. E aí eu me matriculei em psicologia, eu me formei em psicologia, eu estudei na Embi Morumbi. E aí foi uma loucura, porque eu estava de novo naquele momento de faculdade, de viver aquilo, de ter um calhamaço de livro para ler, muito livro para ler. Tinha o desafio também de me relacionar com pessoas, porque eu pensava... Eu entrei em psicologia e eu não tinha... Eu lembro que no primeiro dia de aula, o professor... Sala lotada, assim, de uns 90 alunos, o professor, um por um. Por que você escolheu psicologia? E eu assim, meu Deus, o que eu vou responder? Eu não sei por que eu escolhi psicologia. Não tinha uma coisa assim, eu escolhi porque eu quero. A galera estava muito convicta, eu quero clínica, eu quero... Eu não sabia, assim, eu estava ali para viver a experiência. Eu já estava trabalhando com RH, eu também, nesse período de voltar para São Paulo, eu fui procurar o meu primeiro emprego, e o meu primeiro emprego foi em RH, e eu comecei a achar RH um curso legal. E aí eu falei, bom... Quantos anos você estava no primeiro emprego? Acho que 19, 20, por aí. Eu comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar no departamento pessoal, depois eu migrei para benefícios, foi passando, assim. Então você começou a trabalhar no RH durante o dia e fazia faculdade à noite? Fazia faculdade à noite, mas eu fui fazer faculdade, eu já estava trabalhando há 1 ano e meio, mais ou menos. Porque daí eu comecei como assistente, aí passei por vários departamentos dentro de RH, e aí até que em um momento eu me deparei com recrutamento e seleção. Eu ainda não trabalhava com recrutamento e seleção, mas eu me deparei com recrutamento e seleção, e aí eu falei, putz, acho interessante. Mas eu nem estava trabalhando ali ainda para poder falar, essa é minha profissão, nada disso. Mas eu tinha interesse, e aí eu consegui, num momento, migrar para uma área de recrutamento e seleção, e aí calhou. Eu estou trabalhando com recrutamento e seleção e começar a estudar psicologia. Mas eu não tinha nada de muita ambição quando eu comecei a estudar psicologia, como eu tinha no cinema, porque no cinema eu fazia 1000 planos, inclusive. Não, eu achava que eu ia para Cannes, imagina. E em psicologia, não, eu fui muito mais, vou viver um momento. E fui vivendo o momento. Então, eu me deparei com inúmeros desafios, assim. Acho que logo no 3º semestre, estava eu dentro da grade, lá tinha aula de anatomia. E aí eu lembro que o professor chegou no laboratório, apagou a luz e esticou o projetor e começou a bater o laser lá para os alunos enxergarem toda a estrutura do cérebro. E eu olhei e falei assim, gente, eu não vou sobreviver a isso. Falei, lá vou eu de novo me esbarrando
com uma dificuldade visual outra vez, num mundo que não é feito para pessoas com deficiência visual, né? E eu lembro que eu estava assim muito frustrada. Eu cheguei para conversar com a minha professora, eu falei: "E agora?" Ela falou: "Agora a gente vai resolver." Aí ela falou assim para mim: "Me dá uma semana para eu pensar." E ela pensou, na aula seguinte ela falou para mim assim: "Você consegue vir para a faculdade fora o horário de aula?" Eu falei: "Consigo." E ela me levou no laboratório, pegou as peças, porque a gente trabalhava com cérebro em resina, e ela colocava as peças na minha mão e falava: "Ó, aquilo que eu mostrei, tudo que eu mostrei para eles nas imagens, eu vou te mostrar com as peças." E eu consegui, assim. Eu acho que foi um dos dias mais marcantes, que foi quando a gente teve a prova final de anatomia, que os alunos tinham que entrar no laboratório, olhar a imagem e escrever na folha que parte que estava marcadinha lá com o alfinete. Ela falou para mim assim: "Com você vai ser o contrário. Quando todo mundo passar pela prova, você entra, eu te dou as pecinhas da resina e você me diz o que é." E eu falei: "Tá bom." E eu consegui fazer a prova. Eu lembro que eu saí do laboratório assim extremamente cansada, porque eu estava com muito medo de como que ia ser, apesar de a gente ter estudado muito. E eu lembro que foi emocionante, assim, minha professora saiu chorando, a equipe do laboratório chorando, os meus colegas chorando. Eu assim: "Gente, eu não acredito que eu consegui." E aí ela falou para mim assim: "Você teve acesso ao conteúdo. A chave é só essa, assim, como eu consigo te ceder o acesso à informação. Se não é pela visão, é pelo tato. Se não é pelo tato, a gente vai fazer, né, gravado a áudio, mas a gente vai conseguir." E foi assim. Então eu tive professores fantásticos, tive outros que não tive a mesma experiência, infelizmente, mas eu acho que eu consegui ter mais pessoas boas no meu caminho que me ajudaram a passar pela formação. Então, vivi esse período, vivi o momento de falar: "E agora, como é que eu vou sentar na frente de um paciente e dizer: 'Oi, eu sou sua psicóloga e eu não enxergo?'" E eu falava isso para os meus professores, e os meus professores falaram assim para mim: "Quem procura terapia não procura para saber quem é o psicólogo, né? A sua vida pessoal não está em pauta. Você vai entrar na sala de terapia e você vai atender o paciente. Se você enxerga, se você não enxerga, não é isso que vai fazer a diferença." E eu atendi os meus pacientes todos assim. Cheguei no primeiro dia: "Oi, eu sou a Tuane, eu sou a estagiária que vai te atender." E ponto. É lógico que depois, com a convivência, eu fui contando, né? Em algum momento eu trouxe para os meus pacientes que eu tinha deficiência visual. Mas ali já não importava mais, assim, eu já era a psicóloga, então não importava mais. Mas eu tinha muito medo desse receio, de falar assim: "Nossa, quem é o paciente que vai querer ser atendido por essa garota?" Mas fui vivendo, assim, acho que, de novo, né, os meus professores me ajudaram a ganhar confiança. Não, mas vamos lá. Como é que chama essa professora aí? É Débora, eu só não lembro o sobrenome dela, Não mas faz é a mal. professora Débora. Débora, olha, eu também me emocionei ao ouvir sua história. E eu não posso deixar passar em branco. Como é que chama sua mãe? Thelma. Dona Thelma, meus parabéns. Que filha sensacional que está na minha frente aqui agora. Que história de superação, de resiliência maravilhosa. Vamos entrar um pouquinho no ambiente de trabalho. Vamos. O que você espera dos seus colegas de trabalho e dos seus líderes no ambiente de trabalho? O que você entende como aqui é legal trabalhar por causa desse tipo de comportamento, tanto dos meus colegas quanto da liderança? Então eu vou te falar do que eu estou vivendo hoje, que eu acho que para mim é um marco muito especial. Assim, primeiro, respeito, mas eu acho que todo mundo respeita a premissa básica. E eu acho que o outro ponto é que eu possa ser profissional independente da minha deficiência, porque eu acho que com essa questão de falar de diversidade, eu acho incrível, a gente precisa falar de diversidade, mas eu acho que a dose também tem que ser medida, porque dependendo do tom que você leva a inclusão, ao invés de você incluir, você segrega. E eu já vivi esse momento de não ser a Tuane, ser a PCD. Né? Então é PCD e você acaba ficando restrito ao rótulo. Então eu acho que hoje o que eu espero e que eu vivo e que eu consegui isso depois de longos anos hoje as pessoas me olham e eu sou a profissional Tuane na lista de RH. Enxergar ou não enxergar é um detalhe que, lógico, faz a diferença no meu dia a dia, porque existem pontos que eu preciso ali de um apoio, eu preciso repensar de uma maneira que funcione de forma inclusiva. Mas eu sou analista de RH. E ponto. Assim. A minha deficiência é só uma característica minha, como
qualquer outra coisa, né? Não é isso, não é a minha deficiência que me impede de exercer a minha profissão. Que legal. Então, na verdade, você está se sentindo plena nesse momento da sua carreira, é isso? Hoje eu consegui, né? Eu tenho, acho que o privilégio de estar numa empresa que me apoia, acho que e foi um desafio e foi um diferencial, porque foi a primeira vez que eu participei de um processo seletivo que não era uma vaga exclusiva para pessoa com deficiência. E eu lembro que quando a consultoria me ligou, falando, olha, tem uma vaga de RH, naquele momento a vaga ainda era confidencial. E eles falaram assim para mim, olha, a gente se interessou pelo seu currículo, a gente conversou, e aí eu falei para o consultor assim, eu falei, olha, só tem um ponto que não está no meu LinkedIn, eu tenho deficiência visual. E aí ele falou para mim, não, tudo bem, eu vou voltar com a empresa, e para eles tudo bem, a gente segue. Eu falei, ok. E aí eu já desliguei assim, não vou seguir. Já tinha na minha cabeça, eu falei, não vai rolar. Mas aí o tempo passou, eu fui avançando, e aí de repente eu estava na entrevista com o diretor. E aí no dia que... Aí depois, no momento seguinte, eu recebi a proposta, eu falei, gente, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. E aí eu falei assim, bom, se no processo seletivo eu já consegui me mostrar profissional, além de uma pessoa com deficiência, acho que isso já é um bom cenário. E viver, né, eu já tô na Melita desde março. E até agora eu tenho a sorte de dizer que eu não passei por nenhuma situação constrangedora que me fez ir para casa pensando, será que eu volto no dia seguinte, né? De uma piada mal interpretada, porque eu acho que o maior desafio do preconceito também é esse. Tem muita gente que faz piada num tom de ser preconceituoso e não assume que está sendo preconceituoso. Foi só uma brincadeira e você que, na verdade, que interpretou errado. Uhum. Então, eu já passei por vários comentários e piadinhas e coisas que eu olhei e falei assim, isso é preconceito. Mascarado, mas é preconceito. Uhum. E hoje eu não vivo isso mais, assim. Eu tô... Tudo bem que em alguns momentos eu vivi, talvez não tivesse a maturidade que eu tenho hoje. Hoje eu não me permito mais passar por uma situação de preconceito. O meu posicionamento hoje já é diferente. Acho que por muitos momentos eu me calei. Mas também muito por não saber. Será que eu interpretei errado? Porque também as pessoas jogam dessa forma. Ah, não, você que não... Ah, você que... O famoso mimimi. Tá sendo vítima e tudo isso. Então, por muitas vezes eu deixei passar. Hoje eu não deixo mais. Mas eu também nunca mais vivi. Então, eu não sei se porque a minha postura mudou, também porque eu tive a sorte de conhecer pessoas que já estão em outro nível de maturidade. Que não, e você também é muito madura. Eu não vivo mais. É perceptível que é. Obrigada. E qual que é teu sonho de carreira daqui para frente? Então, Tuane atualmente é uma analista de recursos humanos. O que Tuane quer da vida? Vamos imaginar você, Tuane, daqui 10 anos. O que você está fazendo daqui 10 anos? Ai, que difícil. Eu sempre tenho Parece que eu estou fazendo entrevista de emprego, não, né? Eu sempre tenho dificuldade de responder isso. Porque se eu olhar 10 anos atrás, não era nada... Se me fizesse essa pergunta 10 anos atrás, não seria nada do que é hoje. Eu acho que eu tenho o interesse de trilhar. Eu gosto do mundo corporativo, eu gosto do universo que eu trabalho, de recrutamento e seleção, gosto de RH. Eu não sei se eu me vejo num cargo de liderança, mas eu acho que sim, né? Construir isso. Era assistente, hoje eu sou analista pleno, então eu busco um crescimento profissional. Mas eu acho que muito com essa versão, assim, eu acho que se um dia eu chegar num cargo de liderança, eu vou querer mostrar para as pessoas esse espaço, assim, esse espaço que eu tive dos meus líderes, né? E não é proteger ou favorecer, porque, então, que coisa, tem uma limitação, porque tem muita gente também que usa da deficiência como uma muleta e se apega e justifica erro em cima de deficiência. E eu acho que desvirtua um pouco a busca pela inclusão de quem realmente acredita nisso. Então, assim, eu acho que se eu conseguir, né, se eu trabalho para isso, alcançar um cargo de liderança... É pela tua capacidade. É pela minha capacidade. Então, na verdade, a liderança é uma consequência, não um objetivo a ser seguido, né? Como foi agora com essa posição que eu ocupo hoje, assim... De olhar e conseguir me enxergar e falar assim, eu consegui. Eu concorri com pessoas que não tinham deficiência... E o mais legal foi escutar tanto do meu diretor quanto da minha gerente que você foi contratada pelo que você tem de entrega profissional. É lógico, a deficiência ela é um plus, a gente é importante, a gente traz diversidade, sem dúvida. Mas o que me fez estar onde eu estou hoje é a minha entrega profissional.
E curiosidade, por que no LinkedIn você não escreveu sobre sua deficiência visual? Ah, que bom que você fez essa pergunta. Porque no LinkedIn você não tem um espaço que você pode selecionar se você tem deficiência ou não. Em tese, normalmente, quem tem deficiência escreve o nome e bota que é PCD do lado. Escreve a sigla PCD. E eu não quero ser vista como Tuane Fernandes PCD. PCD não é meu nome, não é a minha identidade. É uma característica sobre mim. Então, se você for olhar o meu LinkedIn, existem vários momentos que eu cito nos textos que eu trabalho com inclusão e que eu tenho a inclusão e a diversidade como uma causa minha. Mas não, ser PCD não é meu sobrenome. Né? Eu quis fazer essa quebra de propósito, porque eu já vivi momentos que eu não era profissional, eu era PCD. E foi justamente essa provocação que eu quis fazer. Muito bem, que papo maravilhoso, realmente emocionante, viu? Eu aprendi muito com você, te ouvindo aqui, foi muito legal. Mas tem alguns temas que eu quero trabalhar com você, e como diz meu amigo Rafa, o tempo ruge, não é não, Thiago? O tempo ruge. Então eu tenho algumas questões que eu ainda queria trabalhar contigo. Você, obviamente, a gente já tratou aqui, uma pessoa muito estudiosa, muito antenada. Me fala um pouquinho sobre o que você leu, ou um filme que você assistiu, enfim, algo que marcou sua vida, que você gostaria de compartilhar com a turma que está nos ouvindo ou nos assistindo através do YouTube. Então vamos lá, de filme eu vou trazer um filme que eu acho que me marcou da época que eu estudava cinema, que foi um dos filmes que a faculdade me recomendou, que é um filme, não são filmes comerciais, mas é um filme chamado Hiroshima Mon Amour, que era um filme que retratava pós-Segunda Guerra, e tinha todo mais... São filmes de vanguarda, tanto que a gente estuda no cinema, mas foi um filme que me marcou, porque foi um desses primeiros filmes que a minha mãe leu a legenda para mim, e eu achava que ter alguém lendo a legenda para mim ia me prejudicar na compreensão da história, e não foi assim, foi incrível. Eu acho que é um filme que me marcou por tudo isso, assim, pelo simbolismo do filme. Ele conta toda uma história, lógico, ele tem uma cara romantizada, mas ele tem todo um simbolismo. Tem uma questão também marcante para mim, a minha avó paterna ela é francesa, então coisas que envolvem a França, para mim, passam por um lugar especial, então acho que foi um filme que me marcou. Eu tenho ele ainda, eu assisti na época em DVD, então eu tinha ele, é um filme que eu nem sei mais se eu tenho DVD hoje, mas eu ainda tenho ele lá. Que eu falo assim, esse filme ele é meu, assim, eu não abro mão. Anotei aqui, viu, enquanto você estava falando. Vou nem esperar ouvir o podcast novamente. Já anotei o nome e vou assistir. E tem um outro, e livro, né? Eu li vários livros, assim, inclusive por conta das minhas profissões, né? Dos meus cursos, mas... Um livro também que eu guardo, que se você falar para mim assim, que livro você leria de novo e de novo e de novo, é o primeiro livro que eu consegui ter acesso na época do ensino médio, foi o primeiro livro que eu li, que eu falei, que legal, eu vou conseguir ler um livro, que é um filme chamado Amor de Perdição. Se eu não me engano, é do Camilo Castelo Branco. É um livro... inspirado em Romeu e Julieta. Eu já tinha lido Romeu e Julieta, e aí quando eu li Amor de Perdição, eu falei assim, mais do que... Quem sou eu, né? O Shakespeare que me desculpe, mas eu sou apaixonada por esse livro. Que legal. Por conta da história e por ter o simbolismo de ter sido o primeiro livro que eu consegui ler, e falei assim, eu li essa história, assim, de viver a experiência, de falar o que é ler um livro, né? Porque eu sempre tive esse desafio. As pessoas vão... eu quero ler um livro. Então, tá bom. Você entra numa livraria, você escolhe o livro e você compra e você lê o livro. Eu não. Eu precisava ir na livraria, entender se aquele livro... é um livro que tem a fonte que eu enxergo. Não. A maioria dos livros não tem. Então, eu precisava ter um livro que tivesse disponível numa plataforma que eu conseguisse ter acesso. E eu acho que tem esse simbolismo. Você usa, por exemplo, o Kindle para ler? Eu uso dois recursos, né? No meu computador tem um software chamado NVDA, que ele faz a leitura de tela, ele é um software exclusivo para pessoas com deficiência visual. E na época da faculdade, os meus colegas descobriram um aplicativo de celular que chamava Voice Reader,
que é um livro que você faz o download do conteúdo em PDF e ele lê em áudio, ele faz a descrição em áudio. E aí é uma coisa que a gente brincava na faculdade, que a ideia de achar o software era para que fosse acessível para mim, mas de repente, depois todo mundo descobriu, ninguém mais queria ler, o povo só estava usando o software. Você inventou moda ali na faculdade. Mas de repente, assim, não, gente, por que vai ler isso? Bota aqui no metrô, você vai ouvindo o livro e uma maravilha. Que legal. E mais um ponto, o que significa para você gente para negócios? Gente para negócios. Eu acho que gente para negócios são pessoas que conseguem traduzir os valores das empresas no dia a dia, no cotidiano. Porque eu sempre que eu fui buscar estar em uma empresa, o primeiro ponto que eu olhava era qual era o posicionamento daquela empresa. Quais são os valores que aquela empresa tem. Mas eu descobri na minha jornada que empresas não são feitas só dos valores que elas têm, são feitas por pessoas. E se você não tem pessoas que sabem traduzir os valores das empresas no dia a dia, aquilo não tem mais sentido. Então não adianta você ter uma empresa que diz que defende uma causa ou que diz que é transparente, se no dia a dia você tem um líder que é preconceituoso, ou se você tem um líder que é agressivo, se você tem um ambiente de trabalho que é tóxico. Então, quer dizer, por que você vai colocar na tua página que você é uma empresa com tantos atributos positivos se você não consegue transferir isso para o que está ali no dia a dia, né? Para como que essas pessoas vivem aquele ambiente. Eu acho que é isso, assim. E hoje eu volto a dizer, assim, eu consegui estar num ambiente de uma empresa que traduz os valores no ambiente, assim. Eu acho que esse é o ponto. Que legal. Eu também sou suspeito para falar, porque eu já trabalho com a Melita desde 2014 e, além de ser uma companhia com produtos maravilhosos, tem gente maravilhosa lá dentro. É isso. É muito legal. É muito bom mesmo. Então, isso. fazendo o nosso jabá da empresa aqui, né? Eu sou suspeita, então eu nem falo. São dois suspeitos aqui falando da empresa. Muito legal. Muito bem, Tuane. Que isso. Delícia falar contigo. Que eu bom. Adorei ouvir sua história. Eu também adorei. Olha, se você tiver outros assuntos para falar, você me aciona Pode aqui, deixar. que eu quero gravar outros podcasts contigo. Você está convidadíssima para continuar conosco. Obrigada. Vou negociar com a Melita lá para te levar para... Você, eu acho que tem que espalhar essa história pelo mundo, não só pelo Brasil. Aí tem muita gente que precisa te ouvir. Parabéns. Muito obrigada, conta comigo aí. Eu acho importante, assim, eu sei que quando a Kelly falou para mim, vamos lá, eu falei, ai, Kelly, será? Ela falou, não, vamos. E depois que a gente chegou aqui, que eu comecei a conversar contigo, eu sei o impacto que a minha história tem, porque é isso, assim, a gente precisa lidar com as nossas diferenças. Claro, eu tenho a minha diferença um pouco mais... Só para fechar, uma coisa que eu escutei de uma pessoa que para mim também tem um simbolismo muito grande, que é a Caroline Guinarra, que é a dona da consultoria Talento Incluir. Uma vez a gente conversando, ela falou para mim assim, o problema das pessoas com deficiência é que a gente leva a marca da nossa história na pele. Então, todo mundo olha para mim e fala assim, a Tuane não enxerga, a Carol é cadeirante. Então, assim, as nossas limitações estão expostas. E aí a gente parece mais vulnerável. Mas a gente tem milhares de outras pessoas com histórias tão ou mais graves ou mais sofridas do que a minha, mas que elas não têm como revelar. Então, se você tem, por exemplo, uma mãe que perdeu um filho, ou alguém que se recuperou de um câncer, isso não está exposto. Uma pessoa com depressão. Uma pessoa com depressão, inúmeros fatores que podem estar ali. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre os desafios e como que a gente consegue se posicionar. Acho que a deficiência ela é exposta, mas existem tantas outras limitações que merecem respeito e merecem ouvidos. Acho que então por isso que eu sempre me coloco à disposição para contar a minha história e dizer como eu lidei. Não vou dizer que 100% foi flores, muito pelo contrário, vivi inúmeros momentos de rebeldia, mas hoje eu consegui passar por isso e falar assim, eu superei. Assim. Então acho que esse
é a mensagem. Que legal. Meus parabéns. Obrigada. Parabéns, que legal. Espero te ver em breve em outros. Pode deixar. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Deixa um like lá. Tuane, como é que a galera te segue no Insta, no LinkedIn? Quer deixar seu contato? Meu nome é super diferente, então acho que não tem segredo. Se procurar por Tuane Porto Fernandes, já me encontra. Eu deixo meu nome super simples Tuane, assim. T-H-U? T-U-A-N-N-Y. Tá bom. T-U-A-N-N-Y. Porto Fernandes, tanto no Insta quanto no LinkedIn, é isso? Sim, isso mesmo. Muito bem.